Na noite de abertura da Ohio State Fair, em 26 de julho de 2017, a cidade de Columbus estava tomada pelo clima típico de um grande evento anual. Luzes, música e longas filas marcavam o início das festividades. Entre as pessoas que aguardavam para entrar em um dos brinquedos mais chamativos do parque estava Tyler Gerald, de 18 anos, recém-formado no ensino médio e recentemente alistado no Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Ao lado dele estava Keziah Lewis, sua namorada. Para Tyler, aquela seria a última diversão antes de partir para o treinamento militar. O brinquedo escolhido foi o Fireball, uma grande atração do tipo pêndulo, capaz de girar os passageiros a cerca de 13 rotações por minuto, elevando-os aproximadamente 12 metros de altura. Às 19h24, no momento em que o equipamento atingia o ápice do movimento, uma falha inesperada ocorreu. Um estalo metálico ecoou pelo parque. Em seguida, uma fileira inteira de assentos, ainda com os passageiros presos, se desprendeu do braço do brinquedo e foi lançada para fora. Fragmentos de metal e corpos foram arremessados em várias direções. Testemunhas relataram que 2 passageiros chegaram a ser projetados a quase 6 metros de distância antes de atingirem o concreto, enquanto outros foram feridos por destroços que se espalharam pela área. Tyler Gerald morreu instantaneamente, arremessado para fora da estrutura. Outras 7 pessoas foram levadas às pressas para hospitais da região, várias em estado crítico. Keziah sobreviveu, mas sofreu ferimentos graves, incluindo ossos esmagados e múltiplos traumas internos. O processo de recuperação foi longo e doloroso, envolveu múltiplas cirurgias, meses de reabilitação e anos de tratamento psicológico, resultando em custos médicos que ultrapassaram $2 milhões. O legista do condado confirmou que a causa da morte de Tyler foi traumatismo severo na cabeça, no tórax e na parte inferior do corpo. Seu pai o descreveu como um jovem com objetivos claros e planos promissores para o futuro, todos interrompidos naquela noite. O caso ganhou repercussão nacional, especialmente porque o Fireball havia passado por várias inspeções nos dias anteriores, incluindo na manhã do próprio fatídico dia. Ainda assim, a investigação revelou um problema que não podia ser identificado visualmente. Segundo a fabricante holandesa KMG International, o tubo de aço central que sustentava o braço do pêndulo apresentava corrosão interna grave. Ao longo dos anos, o uso contínuo do brinquedo, aliado à exposição constante à umidade, desgastou progressivamente o interior do tubo de aço, reduzindo sua espessura e comprometendo a resistência da estrutura. Quando o brinquedo atingiu a velocidade máxima naquela noite, o componente não suportou a carga e acabou cedendo, resultando em uma falha estrutural total. Após o acidente, parques em diversos estados suspenderam atrações semelhantes ao pêndulo para inspeções emergenciais. Em 2020, o estado de Ohio aprovou a chamada Lei de Tyler, que passou a exigir inspeções mais rigorosas e detalhadas, incluindo testes estruturais obrigatórios e documentação de todos os componentes críticos. Em 2024, a justiça decidiu a favor das vítimas em um processo contra a fabricante do brinquedo, e Keziah recebeu uma indenização de $20 milhões. Ainda assim, para a família de Tyler, nenhuma decisão judicial poderia trazê-lo de volta à vida. Apesar da tragédia, o Fireball continua operando sob outros nomes em diferentes estados americanos, incluindo em outras feiras em Ohio, até os dias de hoje. O fabricante garante que todos os modelos foram reconstruídos segundo novos padrões de inspeção e são agora seguros. Opa, tudo bem? Aqui é o Rafa e esse é o Arquivo Obscuro. Antes de continuarmos, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações.
Isso me ajuda muito a continuar arquivando os relatos mais sombrios da internet. Dito isso, de volta pro vídeo. Quando Tyree Sampson, de 14 anos, se acomodou em seu assento no topo de uma torre de queda livre em Orlando, algo imediatamente lhe causou desconforto. A trava no peito não parecia firme o suficiente e a sensação de insegurança permaneceu durante toda a subida. Em dezembro de 2021, o Icon Park havia inaugurado o Orlando Free Fall, apresentado como a torre de queda livre mais alta do mundo, com cerca de 130 metros de altura. A atração prometia uma queda vertical que atingia aproximadamente 120 km por hora de velocidade, com os assentos inclinados para a frente antes da súbita descida. Tyree estava em Orlando vindo de St. Louis, participando de um programa de futebol americano. Com 1,96 m de altura e pesando cerca de 154 kg, ele sonhava em se tornar jogador profissional. Naquela noite, já havia sido impedido de entrar em outros brinquedos por conta de seu tamanho. Mesmo assim, por volta das 23h30, os operadores permitiram que ele embarcasse no Free Fall. Durante a subida, Tyree demonstrou um certo incômodo. No topo, após a breve pausa característica da atração, o sistema foi liberado. Poucos segundos depois, quando os freios magnéticos começaram a atuar, Tyree escorregou para fora do assento e caiu. O momento foi registrado por visitantes no local. Tyree foi socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Em vídeos gravados logo após o acidente, operadores em pânico confirmaram que a luz de segurança estava verde, indicando que o sistema apontava o travamento correto. I don't know. Did they check it? Yeah, they opened it I like the door. We checked it. You guys are sure you checked it? We did, yeah. A investigação revelou algo chocante. Alguém havia manipulado o sensor do assento manualmente. Enquanto os demais assentos apresentavam uma folga dentro dos limites permitidos, o assento do jovem possuía uma abertura mais do que o dobro do padrão. O sensor tinha sido reposicionado de forma a enganar o sistema, liberando a operação mesmo sem garantir a contenção adequada. O manual do brinquedo estipulava um peso máximo de aproximadamente 130 kg, limite que foi ignorado, e alertava explicitamente os operadores para garantirem que os passageiros de maior porte coubessem dentro do contorno dos assentos. Do contrário, eles não poderiam embarcar. Além disso, a atração não possuía cintos de segurança auxiliares, presentes em outras torres de queda semelhantes, mas o fabricante insistiu que seu sistema de travamento duplo era o suficiente. 3 meses após a inauguração, e com apenas uma inspeção de segurança concluída, o Orlando Free Fall foi desmontado e removido do parque. O caso passou a ser tratado como uma tragédia que poderia ter sido evitada, e a família de Tyree processou o parque, os operadores e também o fabricante, alegando ausência de placas de limite de peso e negligência por parte dos funcionários. Em 2024, o julgamento finalmente chegou ao fim, obrigando a Funtime Handles, empresa responsável pelo parque, a pagar uma indenização de 310 milhões de dólares à família da vítima. Na tarde de 2 de junho de 2015, uma falha técnica considerada comum no parque Alton Towers, no Reino Unido, se transformou em um dos acidentes mais graves da história dos parques temáticos britânicos.
Uma sequência de decisões equivocadas faria com que um trem lotado de passageiros, viajando a quase 150 km por hora, colidisse com outro veículo parado, deixando várias pessoas lutando por suas vidas. O Alton Towers é o maior parque temático do Reino Unido, recebendo cerca de 3 milhões de visitantes ao ano. Nele, a montanha-russa The Smiler, conhecida por suas 14 inversões, operava com até 5 trens simultaneamente. Como a maioria dos brinquedos desse tipo, para evitar colisões, a atração utilizava um sistema automático de blocos. Esse sistema divide os trilhos em segmentos, onde apenas um trem é permitido por vez. Assim, se um trem entrasse em um bloco já ocupado, o sistema interromperia toda aquela operação. Naquela tarde, após um alerta, o sistema foi colocado em modo de manutenção e alguns testes foram realizados pelos engenheiros do parque. Durante o último teste, um dos trens vazios perdeu velocidade devido aos ventos fortes e parou em uma seção da pista. Os operadores não perceberam essa parada e um novo trem, agora com passageiros, foi liberado, normalizando a operação. Ao receber o alerta de bloqueio e sem verificar visualmente a pista, um dos engenheiros optou por reiniciar manualmente o sistema, acreditando se tratar de um erro residual já resolvido. Às 13h50 da tarde, o trem com passageiros entrou em alta velocidade na seção ocupada e colidiu frontalmente com o trem parado. O impacto foi extremamente violento, com cerca de 12 colisões sucessivas até que ambos os trens parassem completamente. Another one. Oh, what? Hang on. Do you know, I was looking at my phone, I thought it ain't gonna happen. Quando os trens finalmente pararam, o vagão de passageiros ficou inclinado a 45 graus, suspenso a 6 metros do chão. O resgate foi extremamente demorado, e no total foram necessárias entre 4 e 5 horas para retirar todos os passageiros dos destroços. Felizmente, nenhuma morte ocorreu, mas várias pessoas sofreram ferimentos permanentes, incluindo amputações. A empresa responsável foi multada em 5 milhões de libras e a atração permaneceu fechada por 9 meses para revisão de protocolos e sistemas de segurança. As investigações apontaram falhas graves de treinamento, comunicação e procedimento e concluíram o óbvio. Um único passo, confirmar visualmente a pista, teria evitado o terrível acidente. Em uma tarde de agosto de 2021, no Parque Cedar Point, em Ohio, visitantes aguardavam na fila de uma das montanhas russas mais conhecidas do mundo. O Top Thrill Dragster prometia uma experiência extrema: sair do repouso absoluto e atingir mais de 190 km por hora em menos de 4 segundos. O percurso inteiro durava apenas 17 segundos de pura adrenalina. Rachel Rod, de 44 anos, estava no parque acompanhada de seu pai e não era, naquele momento, uma das passageiras do brinquedo, e estava apenas aguardando na área próxima à fila quando o trem iniciou mais um lançamento. O Dragster, inaugurado em 2003, havia sido por anos a montanha-russa mais alta e rápida do planeta, com um sistema hidráulico capaz de impulsionar os vagões até o topo de uma torre de 128 metros, antes de despencar em uma descida quase vertical, seguida por uma torção em formato espiral. Naquele domingo à tarde, enquanto um dos trens completava a subida pela torre, algo inesperado aconteceu. Testemunhas viram um objeto escuro se desprender do vagão e cruzar o ar em alta velocidade.
Em uma fração de segundos, a peça atingiu violentamente Rachel na parte de trás da cabeça, bem na região da nuca. Ela caiu imediatamente no chão, gritando de dor. Entre os que prestavam os primeiros socorros estava David Valov, um enfermeiro registrado que também aguardava na fila. Ele e outros visitantes improvisaram atendimento até a chegada das equipes de emergência. There was something like this big that came on. Nobody knows. That's the thing. I checked everything we could. I walked the whole thing. I couldn't find anything. So that's what I mean. We all saw it fly off. So the top of one of those things and shot downwards. Like I said, I'm a deputy for the Lorraine County Sheriff's Office, so I ran to her, and everybody's flagging down. It had been like this big. We don't know what it was, and there was a ton of people around her, so I don't know if somebody picked something up. Right. Or what's your name? Right outside the ride, okay? What is he doing? Amy, I need to go back to that call. I need to go back to shore. Chief, I already talked to dispatch. Let's go. Let's go. It's the bolt that came up there. Once you come in here, do you guys have Can you help her turn this? So we get her head this way. Rachel foi levada às pressas ao hospital com traumatismo craniano grave, sendo internada em estado crítico na UTI. Mais tarde, as autoridades identificaram o objeto responsável pelo impacto. Tratava-se de uma placa metálica em formato de L, conhecida como placa de sinalização de proximidade, do tamanho da palma de uma mão adulta. Essa peça ficava fixada na parte traseira do vagão e tinha a função de se comunicar com o sistema de controle do brinquedo, indicando a posição exata do trem ao longo dos trilhos. Durante a descida da torre, a cerca de 130 metros de altura, a placa se soltou junto com parte de seus parafusos, transformando-se em um projétil mortal. A investigação concluiu que os parafusos falharam de forma súbita, rompendo-se instantaneamente sob uma carga excessiva. Agora, embora o brinquedo tivesse passado por inspeção apenas 3 meses antes, os peritos identificaram um histórico preocupante. Parafusos haviam sido substituídos diversas vezes nos meses anteriores, e registros de manutenção indicavam que 16 parafusos do sistema de freios haviam sido reapertados apenas 2 dias antes. O Top Thrill Dragster não era estranho a incidentes. Em 2004 e novamente em 2016, visitantes já haviam sido atingidos por detritos, embora sem ferimentos graves. Após quase 2 décadas de operação e cerca de 18 milhões de passageiros transportados, o brinquedo foi desativado permanentemente em agosto de 2023. Em 2024, o parque anunciou sua reabertura sob um novo nome, Top Thrill 2, com um sistema de lançamento totalmente redesenhado. O estado de saúde de Rachel nunca foi divulgado publicamente. Em uma breve nota divulgada dias após o acidente, sua família informou apenas que ela lutava pela vida e pediu privacidade. A mulher, que nem nunca chegou a embarcar no brinquedo, teve sua história drasticamente redefinida. No dia 7 de agosto de 2016, Scott Schwab levou seus 4 filhos ao Parque Aquático Schlitterbahn, no Kansas. Antes de se separarem para explorar as atrações, ele fez um pedido simples: que eles cuidassem um dos outros. Entre os brinquedos mais aguardados estava o Veruct,
À época, o toboágua mais alto do mundo, com 51 metros de altura. O trajeto começava com uma queda íngreme que levava os botes a velocidades próximas a 110 km por hora, seguida por uma subida abrupta e uma segunda descida até o solo. 3 pessoas viajavam juntas em um bote rígido, presas por cintos de velcro, sobre uma estrutura coberta por redes de proteção, sustentadas por arcos metálicos. As imagens a seguir são de uma atração em outro parque aquático, semelhante ao Veruct. Alright, have fun, guys. Not too bad. Um dos meninos, Caleb Schwab, de 10 anos, decidiu embarcar naquela aventura sozinho, enquanto os irmãos aguardavam na parte inferior. Ele atendia aos requisitos de altura e peso, e ao alcançar o topo da atração, foi pesado e acomodado na parte dianteira do bote, acompanhado por 2 mulheres de outro grupo. Durante a subida, após a queda principal, o bote perdeu o contato com o trilho e ficou sob o ar. Os 3 ocupantes foram arremessados violentamente contra a rede de proteção, e um dos arcos metálicos atingiu o pescoço de Caleb com tanta força que o ferimento foi fatal. O corpo do menino foi lançado para fora do bote e deslizou separadamente até a base da atração, onde uma multidão os aguardava. Funcionários e visitantes perceberam imediatamente que algo grave havia ocorrido. Bombeiros que estavam no parque tentaram prestar socorro, mas Caleb faleceu instantaneamente. As 2 mulheres sobreviveram, com ferimentos graves no rosto e na cabeça, sendo levadas ao hospital e se recuperando posteriormente. Nos dias seguintes, surgiram relatos alarmantes. Passageiros afirmaram que as cintas de velcro frequentemente se soltavam durante a descida, ou que seus botes também haviam ficado momentaneamente no ar em ocasiões anteriores. Registros indicaram que, desde a inauguração do brinquedo, ao menos 13 pessoas já haviam se ferido ao serem lançadas contra a rede de proteção. Ali ficou claro que o Veruct nunca havia sido plenamente seguro. Assim, o brinquedo foi fechado e demolido. No entanto, para a família Schwab, o passeio, que deveria ser apenas mais um dia de lazer, terminou de forma completamente trágica e irreversível.